Donald Trump está novamente brincando com tarifas. É a palavra mais bonita do dicionário, diz ele. Ah, Donald Trump, vai tomar no... Dessa vez, a Irlanda ela pode ser afetada de forma drástica. Farmacêuticas americanas que formam grande parte da economia da Irlanda, elas podem pular fora. E aí, o que sobra? Só whisky e pubs vazios? Hoje eu vou explicar por que essa briga comercial pode deixar a Irlanda com mais dor de cabeça do que ressaca de dia de São Patrício. Vem comigo nessa jornada. Fall chegou Thermocree. Bem-vindo ao Thermocree. E hoje nós vamos falar sobre as tarifas e como elas estão afetando principalmente a Irlanda. Não esqueçam de deixar os seus comentários aqui e se inscrever no canal. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Essa briga que os Estados Unidos arrumou com o mundo tá dando o que falar, hein, pessoal? Provavelmente todo mundo vai ser afetado um pouquinho. E como que a Irlanda exatamente pode ser afetada de forma particular nessa guerra toda? A Irlanda, ela é a casa das Big Pharmas dos Estados Unidos, como a Pfizer, a Johnson Johnson e a Merck. Todas essas farmacêuticas, elas têm sede aqui. A Pfizer, por exemplo, ela tem uma estrutura enorme que foi construída durante anos aqui para poder se beneficiar dos impostos que foram baixos, e também ela teria um acesso mais fácil à Europa dessa forma, né, estando na Irlanda. E o Donald Trump já avisou que ele quer que as farmacêuticas voltem para os Estados Unidos e que dessa forma ele poderá, sim, tarifar especialmente as farmas da Irlanda. Então isso aí seria uma outra tarifa, além dos 20% que ele anunciou e depois desanunciou semana passada. Mas nós temos 90 dias aí e qualquer coisa pode acontecer. Como a gente sabe, o Donald Trump ele é mais instável que... O que será que é tão instável quanto o Donald Trump? Mas são 90 dias aí que qualquer coisa pode acontecer, né? Pode ser que não sejam 90 dias, pode ser que sejam mais, pode ser que, sei lá, ele já mudou de ideia com algumas coisas da China, por exemplo. Por isso eu vou deixar um aviso aqui. Essa gravação está sendo feita na segunda-feira, dia 14 de abril. Amanhã, se alguma coisa acontecer, é só pra avisar pra estar atualizado aqui, tá? Por isso que eu não falei nada. Eu não sei quando eu consigo subir o vídeo, que eu tenho que editar, eu faço tudo sozinha e eu trabalho full time. Então, gente, paciência comigo. Quais são os efeitos exatamente das Big Pharma? 73 bilhões em exportações irlandesas para os Estados Unidos. 45%, quase a metade são de remédios. Isso daí tem uma grande chance de diminuir. São 80 mil empregos em risco. É uma mão de obra especializada que pode sofrer consequências com isso. 43% do imposto corporativo da Irlanda vem de apenas 3 empresas americanas, que são as farmacêuticas. Então, assim, por mais que o imposto ainda seja menor do que as farmacêuticas estiverem em outros países, eles ainda valem a pena. Então, são esses os efeitos em número que a Irlanda pode ter, tá? E muita gente tenta perguntar, né, mas por que tá todo mundo com medo dessas tarifas, se elas vão afetar o consumidor americano, se essas tarifas elas vão ser aplicadas no produto, no final do produto, em quem está comprando os produtos? Porque quando o preço aumenta, a demanda diminui. É menos gente comprando, são fábricas achando que não vai valer a pena, talvez, né, se dá para eles amortecerem o custo ou não. Donald Trump falou que quer que as farmacêuticas voltem para os Estados Unidos. Será que isso é realmente possível? Será que isso é fácil assim? Foram anos construindo estruturas enormes, estruturas especializadas, estruturas com equipamentos especializados, estruturas que têm com restrições, né, são remédios e tal, você precisa ter restrições ambientais, etc. Então foram anos construindo isso, foram anos que a Irlanda investiu em mão de obra especializada de farmácia, tudo para poder suprir para esta indústria. Então, assim, não é tão fácil
para as farmácias simplesmente voltarem para os Estados Unidos. Não é assim que vai acontecer, não acontece de um dia para o outro, não é uma coisa simples de fazer, né? Teria que reconstruir todas. Então, assim, será que as farmácias vão querer? Para os Estados Unidos também existe um efeito na área de saúde, porque isso pode afetar principalmente as compras de antibiótico, o suplemento de antibiótico, que é uma coisa séria, né, gente? Antibiótico tá aí salvando vida há quanto tempo? E não só isso, outros produtos que vão não só aumentar de preço, mas nos Estados Unidos o povo já tem medo de pegar uma ambulância. Imagina se eles começarem a ter que pagar por antibiótico, tudo lá da saúde já é muito caro. Então, isso vai ter um efeito bastante grande, tanto humanitário quanto financeiro, né? Os Estados Unidos está querendo fazer uma bagunça na ordem mundial e causando uma disrupção em acordos que foram feitos ali há um tempão, depois da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, etc. E por quê? Porque não beneficia eles mais, provavelmente. É o que a gente entende, é o que os especialistas economistas, né, entendem. E não é não é a primeira vez que eles fazem isso. Assim que os Estados Unidos têm a sua soberania financeira ameaçada, eles mudam as regras do jogo. Eles criam as regras dos jogos e quando elas param de beneficiar eles mudam. Já aconteceu com o Japão. Lá em 80, final da década de 80, o Japão era a segunda economia na época, crescendo numa velocidade extremamente rápida, e os Estados Unidos olharam isso e começaram a arrumar encrenca. E eles foram lá e encheram os caras de tarifa. Eles já estavam tendo problemas internos, obviamente, mas as tarifas acabaram que quebraram as pernas deles. A China é a segunda maior economia do mundo hoje, crescendo com uma velocidade extremamente rápida. Será que a China também corre o risco de quebrar como o Japão quebrou? As chances são baixas, isso vai obviamente afetar o mundo inteiro de uma forma não muito legal. Mas a China, o Japão na época, o mercado dele era extremamente exportador. Exportavam muito, isso obviamente vai afetar o mercado que exporta. Então, assim, vai afetar? Vai. Porém, por que vocês acham que o Xi Jinping está batendo de frente? Primeiro, porque, né, a gente sabe que o Donald Trump é um belo de um goela. E segundo, porque a China, eles têm uma estabilidade hoje que eles podem enfrentar isso. A China, ela não tem exportação tão forte quanto o Japão tinha na época. E eu tô falando assim de uma economia interna geral. Obviamente que impacta, como eu já disse antes, porém, provavelmente não de forma tão grande. Eles se protegeram. A China vem fazendo um trabalho de se proteger dos Estados Unidos há muito tempo. Por quê? Porque os Estados Unidos eram uma puta ameaça pra eles, não é verdade? Isso por uma longa história. Se vocês quiserem ouvir mais de China, eu aconselho ir no canal do Felipe Durante. Ele explica muito tudo sobre a China. Ele mora lá há muito tempo. E é muito interessante tudo que ele tá falando, assim, você aprende muito. Você tem também o Elias Jabbour, que sempre fala muito da China. José Kobori. O José Kobori também, ele fala bastante sobre. E o José Kobori é um economista, assim, né? O típico Faria Limer, né? Não típico, porque ele tá indo pro lado da força agora, né? Ele tá vindo pro lado do bem. Mas o que é importante é a gente entender que essa briga dos Estados Unidos pode ser uma pressão para eles continuarem em primeiro lugar como a maior economia do mundo. Mas a Irlanda, né? Vamos parar de falar da China. E a Irlanda, minha gente, né? O ministro das Finanças da Irlanda, o Paschal Donohoe, ele avisou que isso pode custar até 80 mil empregos. Se as farmacêuticas saírem da Irlanda, a Irlanda pode virar, assim, um pub vazio. Bom, nos anos 60, a Irlanda, ela era praticamente batata e cerveja. Ainda hoje, né? Um pouquinho de batata e cerveja, mas enfim, se não vê como. Bom, eles fizeram uma jogada de mestre, né? Para poder aumentar a arrecadação de imposto, para poder aumentar a economia. Eles baixaram o imposto corporativo para 10% na época, tá? Deu boas-vindas a multinacionais, né? Valeu muito a pena para as multinacionais vierem para cá. Hoje o imposto está a 15%, porém ainda vale muito a pena. Ele ainda é muito mais baixo comparando com outros lugares. A Irlanda na época começou, quando as farmacêuticas vieram em peso, eles começaram a investir demais na mão de obra. As faculdades começaram a aumentar os cursos, né, especializados para a área de farmacêutica. Aí você me pergunta,
mas não tem outras farmacêuticas, porque nós temos a Takeda, por exemplo, que é a farmacêutica que fabrica um dos remédios que eu tomo, e tem outras farmacêuticas também. Porém, só as farmacêuticas dos Estados Unidos, elas produzem, falando de farmacêuticas somente, 80% de geração de empregos, 80% em geral, da economia, do que movimenta a economia, falando somente de farmacêuticas, as americanas, elas são tão grandes que não compensa perder elas e acabar ficando só com as outras, que não são as americanas. A Pfizer, por exemplo, se perder a Pfizer, fodeu. Porque a Pfizer, ela é absolutamente gigante aqui. Bom, o Trump já falou em diminuir as taxas dos Estados Unidos também para 15%, né? Para ter uma igualdade de impostos, né? Que as corporações pagam lá para poder atrair elas de volta. Porém, como eu já disse antes, não é somente os impostos que mantêm as empresas aqui. Né? Isso vai custar muito caro para elas, se elas tiverem que mudar uma estrutura que não cabe no porta-malas de um carro de volta para os Estados Unidos. Então, a Irlanda ela teve uma estagnação financeira muito grande entre a década de 20 e 50. Aí eles criaram a Industrial Development Authority, IDA, que é a Autoridade de Desenvolvimento Industrial. Tá? Foi criada em 49 para atrair multinacionais para a ilha. E na época eles colocaram um corporate tax, que seria um tax comercial de 10% iniciais, né? Introduzidos em 1956. Aí eles aumentaram e depois reduziram novamente, tá? Hoje está a 15%. Tem a facilidade de ser um lugar que fala em inglês. Na Europa, ainda mais depois do Brexit, ajudou muitas empresas a virem para cá, porque era o único país que fala inglês da Europa. E, obviamente, em 1973, que a Irlanda se juntou à União Europeia, né, acabou abrindo essas portas para as indústrias americanas ou farmacêuticas, né, era um acesso fácil à Europa. A Pfizer foi a primeira a chegar em 1969, né? Aí nós temos a Squibb, que agora é Bristol Myers Squibb, que chegou em 1964. Então, o que aconteceu na época? Era um trabalho mais barato, obviamente, né? As taxas eram mais baratas também. O acesso ao mercado europeu, da União Europeia, acabou que aumentou a mão de obra especializada também. E aí teve a expansão das farmas, que foi entre 1990 e 2000. Que veio, aí a Pfizer já estava aqui, já tinham outras empresas, mas foi quando teve o boom da Pfizer, da Merck, da Johnson Johnson, Eli Lilly e AbbVie, são os nomes das maiores aqui. O site da Pfizer na Irlanda é o maior do mundo aqui na Irlanda, então assim, é muita coisa, gente, é muita coisa. Um outro motivo, HPRA, que é como se fosse a Anvisa ou a FDA dos Estados Unidos, ela era vista como ela funcionasse mais rápida do que a FDA. Quem diria a Irlanda mais rápida? Gente, a FDA deve ser muito devagar, mas enfim. Então, isso foi um dos motivos. E naquela época, nos anos 90, já tinha a mão de obra especializada, né? Que as faculdades deram aquela investida para ter mão de obra especializada para as farmácias, não é verdade? Hoje em dia, nós teremos os números aqui de hoje em dia, tá? A exportação farmacêutica na Europa, a Irlanda está em primeiro lugar, à frente da Alemanha e da Suíça. É uma das maiores é uma das produtoras dos maiores vendas globais, né, das blockbusters da farmacêutica. Por exemplo, o nosso queridinho azulzinho, o Viagra. Imagina esse povo do governo americano sem Viagrinha deles. Bom, eles podem pagar, né? Mesmo que os taxas aumentem. Enfim. A Irlanda tem mais de 120 sites de farmacêuticas, né? Que empregam de 50 mil a 80 mil pessoas só aqui. Bom, vamos para alguns números. As farmacêuticas americanas, por exemplo, as maiores, a Pfizer, a Johnson Johnson e a Merck, contra as farmacêuticas que não são americanas, né? Que seria, no caso, a Novartis, a Roche, a Takeda. Em questão de empregos, né? Só as americanas, elas têm
de 30 mil a 50 mil pessoas trabalhando somente nas Americanas, contra 10 a 15 mil empregos, colocando todas as outras farmacêuticas não americanas junto. Então, assim, é uma queda muito grande só das americanas. Não dá para cobrir isso só com as empresas não americanas, né? As exportações, o contraste é de 70 a 80 bilhões contra 20 a 30 bilhões das não americanas. E sem contar os investimentos que eles fazem no país, né? Que é muito maior do que as empresas. A Johnson Johnson, ela investe bastante. As farmacêuticas americanas, elas dominam de 70 a 80% do setor farmacêutico da Irlanda. As empresas não americanas, elas ainda são vitais para diversificar um pouco. Então, as maiores não americanas é a Takeda e a Novartis. A Takeda é a japonesa e a Novartis é a suíça, mas nem chegam na escala da Pfizer ou da Johnson Johnson, por exemplo. Não tem nem como competir com o tamanho das outras, com o impacto que eles têm na ilha. A Europa, diferente dos Estados Unidos, ela não age de forma instintiva. A União Europeia, ela é um conjunto, eles sentam juntos para tomar decisões juntas. E você tem, querendo ou não, você tem uma das as maiores cabeças da economia, pensantes de estratégia mundial nesses setores, não só da Europa, mas de outros países. A diferença é que os Estados Unidos, eles costumam ser muito de tomar aquelas decisões rápidas. Pode ver na história, até com questão de guerra. Os Estados Unidos, eles reagem, eles são muito reativos. A Europa, a China, outros países, até o Brasil, por exemplo, Lula parou, esperou, todo mundo está parando para pensar em como que vai fazer isso, para isso não afetar o mundo. Ninguém tá querendo uma porra de uma guerra agora, né, minha gente? Pô. E falando agora somente de Europa. A Europa sentou. Teve uma entrevista que o Taoiseach, o Micheál Martin, falou, não é uma resposta que pode ser dada, essa resposta vai vir hoje. Nós estamos tentando não fazer uma retaliação, estamos tentando conversar. Nós temos que ter uma tática que não vai aumentar a tensão mundial, não vai aumentar a tensão entre a Europa e os Estados Unidos e também que não vai afetar a população de forma muito drástica, na verdade. E com isso, a União Europeia, né, a Ursula von der Leyen, ela fez o anúncio de que sim, haveriam retaliações. E quais foram essas retaliações? Previamente, eles queriam colocar tarifa nos produtos como bourbon e laticínios. A Irlanda foi uma das que fez um lobby muito grande para eles não fazerem isso. Por quê? Se eles colocarem tarifa nesses produtos, a Irlanda é uma das maiores importadoras de whisky, né? De Jameson ou de produtos de laticínio, a manteiga, a Kerrygold é muito grande, né? Ela é maravilhosa, uma delícia de manteiga. Os laticínios da Irlanda são realmente muito bons. E eles ficaram com medo de ter uma retaliação mais forte dos Estados Unidos contra esses produtos especificamente. Então, eles ficaram realmente com medo de ter essa retaliação. Então, a Irlanda e a França fizeram um lobby muito forte para a União Europeia retirar esses produtos da lista que seria tarifada. E aí, então, no final, a União Europeia decidiu tarifar tabaco, soja, suco de laranja e consoles de videogame, né? Aí você pensa, mas por que eles escolheram esses produtos, cara? Que foi assim, aleatório? Não, quem faz coisas aleatórias é o Trump. A soja, a Europa, ela é uma das maiores importadoras da soja americana. E elas afetam bastante. Então, essas tarifas na soja, elas vão afetar estados como Iowa e Louisiana, que são os estados, né, normalmente estados red states, né, que eles falam, estados vermelhos. E então, o que eles estão fazendo? Tentando colocar pressão nessa indústria para eles colocarem pressão no Trump. Então, e outra, não vai ser algo que vai afetar a Europa. Vai afetar, sim, obviamente que vai afetar. Porém, a Europa ela tem outras opções de importação que não sejam somente os Estados Unidos, sendo o Brasil um dos maiores. Porém, qual que é o problema da soja, de importação da soja no Brasil? A regulação
a regulação sanitária, né? E a preocupação com deflorestação. Se aumentar a demanda por soja do país como o Brasil, existe essa preocupação, mas é uma troca fácil de se fazer. Então, se o Trump, né? Se o Trump pedir 6, então pelo menos tenha o Brasil como uma opção. Outra coisa seria o tabaco, que a Europa, ela fuma pra caralho, né? Então, tem cigarro pra caramba. E o tabaco, o maior importador, a Europa, ela importa muito tabaco dos Estados Unidos, né? De Kentucky ou North Carolina. O Kentucky é o estado de um dos líderes do Senado, né? O Mitch McConnell. E isso vai fazer pressão também. E temos o suco de laranja, que a maior exportação vem da Flórida. A Flórida exporta muito suco de laranja para a Europa. Aí também está a Flórida também sendo principalmente o estado do Trump, né? Que é um estado que foi um swing state, mas que foi um swing state que foi no Trump, assim, certeiro. Aí nós temos o videogame consoles, os consoles de videogame, que foi uma decisão, assim, que todo mundo ficou meio, mas como assim? Videogame, cara? Só que, assim, você vai afetar indústrias gigantes, como, por exemplo, a Sony, que é a produtora do PlayStation, a Microsoft, que tem o Xbox. E isso daí vai causar uma pressão no supply, né? No suprimento global. Para fazer, obviamente, também tem o lobby, toda a questão política de pressão ao governo Trump. Então, assim, em geral, o objetivo é causar uma ruptura desproporcional nos exportadores dos Estados Unidos, enquanto consegue se minimizar os efeitos na indústria europeia. Essas tarifas, por já existirem contratos e tal, que eles não podem, né, trocarem assim de forma imediata, por exemplo, a soja, ela vai somente começar em dezembro. Então, assim, eles estão dando aquele tempo para os fazendeiros, né, fazer aquele lobbyzinho, aquela pressão. Então, existe uma tática por trás, não foi uma coisa feita sem pensar. Muita gente falou assim, eles vão demorar porque eles vão sentar e vão abrir as pernas pro Trump. E não é, eles realmente sentaram e eles pensaram em como fazer isso de forma que causaria um dano desproporcional para os Estados Unidos e muito menos dano para a Europa. Os pontos chaves, né, que essa tática da União Europeia, junto com a Irlanda, né, são a coerção política, a assimetria econômica, a flexibilização de negociação, que seriam essas delays nas tarifas, etc., e o impacto psicológico, né, que daria que ele vai ressonar com o público e com as pessoas que fazem o suporte do Trump. E ao mesmo tempo evitar que setores críticos, como as farmacêuticas, né, sejam atingidos de forma brutal. Funcionou mais ou menos, né? Ele recuou, ele viu que ninguém estava sentando, estava todo mundo rebatendo, só que são 90 dias, então tá todo mundo ainda naquela fase de e aí, o que vai acontecer? Vai, não vai, vai, não vai, o que vai acontecer? A gente precisa se planejar, precisa se preparar, 90 dias não é nada. E isso daí tá causando uma tensão mundial que tá difícil, pode afetar nesse meio tempo empregos, né, a economia em geral. A gente até entende que eles queriam fazer essa mudança de trazer de volta a mão de obra para os Estados Unidos, mas mudanças grandes dessa forma, elas têm que ser pensadas, elas têm que ser feitas de formas, com fases, não dá para você simplesmente sair e falar assim: "Agora vem para cá", não é assim que funciona. Existe um descolamento da realidade muito grande com essa estratégia, tá? Por isso que muita gente acha que ele está fazendo isso simplesmente para bagunçar com a ordem mundial, exatamente para tentar atrair essas negociações um a um, que é onde eles teriam vantagem. Só que ninguém tá comprando. O mundo hoje não funciona de um a um. O mundo hoje funciona com as pessoas se abrindo para fazer, com os países, na verdade, se abrindo para fazer negócios um com os outros.
a economia hoje é muito diferente da economia lá depois da Guerra Fria, ela é muito diferente hoje da economia da década de 80, 90. Não, então, assim, isso não foi pensado com base na estrutura econômica de hoje. Quais seriam os efeitos, imediatos e a longo prazo? Porque isso não vai ter efeitos gigantes de imediato, não é verdade? As farmacêuticas, elas podem segurar investimentos e a Irlanda, elas perdem impostos. Ou seja, se eles tiverem uma perda nas compras, vai existir uma perda de investimento na Irlanda. Ou seja, menos dinheiro para os cofres públicos. E, obviamente, os preços dos remédios nos Estados Unidos que vai aumentar e a culpa vai cair na Irlanda. Então pode existir aquela, né, aquela briguinha em falar assim: "Ah, vocês são culpados e tal". Então, assim, não, né, aquela irracionalidade que a gente vê hoje nas mídias que acabam acontecendo. A curto prazo, esses seriam os efeitos, tá? Os efeitos imediatos das tarifas. A longo prazo seria as empresas farmacêuticas fugirem para o Singapura ou Porto Rico. E aí, a Irlanda vai virar um tigre celta sem dentes. Com a União Europeia taxando produtos que sejam facilmente comprados do agronegócio brasileiro, o Brasil ele pode acabar saindo beneficiado nesta parte, ok? Na parte negociação entre Europa e Brasil. E se as farmacêuticas saírem da Irlanda, quem sabe o Brasil não vira o próximo paraíso fiscal? Não, mentira. Isso daí também é brincadeira. E aí? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que a Irlanda vai segurar a bronca e trocar farmacêuticas por mais pubs? Deixa nos comentários o que vocês acham e se vocês têm algumas informações adicionais, porque é sempre muito interessante saber a opinião de todo mundo. Se você quiser que a gente faça outros vídeos abrangendo esse assunto com um pouquinho mais de detalhes, me avisa também, fala quero aqui que a gente faz, eu estudei pra caramba pra fazer esse episódio com bastante detalhes. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem o vídeo. Não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram, porque ajuda muito no algoritmo do YouTube, ele empurra para pessoas quando você dá um like, umas 5 ou 10 pessoas por like, então isso ajuda, assim, demais. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque nós teremos de 2 a 3 vídeos por semana aqui, normalmente focados na Irlanda, a Irlanda para brasileiros como nós. Um abraço para todo mundo e Slán!